Momento de conhecermos mais um pouquinho da história de Procópio Cardoso Neto. Ele fez história no futebol. Nosso convidado jogou profissionalmente muitos anos e em muitos times. Aliás, eu particularmente tive o privilégio de vê-lo jogar num dos melhores times que o Cruzeiro Esporte Clube já conseguiu montar aqui em Minas Gerais e no Brasil. Eu sou um privilegiado, porque vi a geração de 60 e 70 desse time jogando. E lá estava o Procópio. Me lembro muito bem, aliás, está viva na minha memória a lembrança daquele Cruzeiro e Santos, o famoso 3-2 e o famoso 6-2. Viva na minha lembrança, assistindo numa televisão, em preto e branco, num bar, lá no Jardim Montanhês, na Rua Alipe de Melo, lá em casa não tinha televisão. E esse meu convidado já estava lá, fazendo parte daquele time que foi realmente um dos melhores que já vimos jogar sem desmerecer a nenhum outro. Ele também foi treinador, mas um dia quase teve seus sonhos interrompidos por uma contusão. Para os médicos, ele jamais voltaria a correr nos gramados, mas Deus estava no controle de tudo. Procópio, bem-vindo, boa noite, e é bom tê-lo aqui. Boa noite. Além do privilégio, além da honra, é uma alegria muito grande participar do seu programa. Para mim também, viu? E com certeza para as pessoas que estão nos assistindo. Procópio, a sua vida, a gente poderia dizer sem errar que é um livro aberto, né? Sim. Você sempre teve a sua vida, principalmente em função do futebol, muito exposta, como jogador, como técnico de futebol, enfim. O seu envolvimento no esporte sempre te deu essa exposição muito grande. Falar com você e entrevistar você é até um pouco difícil, porque o que você vai perguntar para uma pessoa que todo mundo já conhece? Mas, com certeza, cada um de nós tem detalhes também da nossa vida que muita gente nunca tomou conhecimento. E é desses detalhes que eu quero que você fale. Eu me lembro, por exemplo, aqui fala de um acidente que você sofreu e que o médico chegou a dizer que talvez você não voltasse mais a jogar. Eu não sei se ele está falando daquele fatídico encontro com Pelé. É aquilo, naquele momento em que você teve a sua perna quebrada? Um dos quais. Um dos quais. É. Vamos contar um pouco dessa história, porque poucas vezes na história também do futebol eu vi alguém ser lesionado e essa lesão ficar tão famosa pelo fato de que quem provocou a lesão foi o Pelé. E se fosse o contrário, eu estaria preso. Não, desculpe, com todo respeito, ninguém nem se lembraria. Mas como é que foi isso, Procópio? Bom, pastor, o senhor tocou no assunto aí da vida e todo, né, dos problemas. A minha história, ela começa muito jovem, né? E devo tudo a ela. O Colégio Batista Mineiro, onde eu fui estudar com 10 anos de idade, interno. Estudei por 8 anos, né? Fiz a admissão, o ginásio, o científico. E foi lá que tudo começou na minha vida, né? E aprendi a jogar futebol, né? A gente aprende a jogar futebol? Você nasce com aquele dom, aquela coisa, e você... Não, porque eu estou perguntando, porque eu tentei aprender a vida inteira e eu nunca consegui. Não é... Eu tentei também a vida inteira ser um entrevistador e não consigo. As pessoas nascem com... Deus nos dá aquele dom, aquela coisa, né? E o Colégio Batista foi muito bom para mim, sabe? Eu era interno e lá aprendi tudo e amizades e companheirismo, e aprendi principalmente a verdade. A base foi ali. A base. Um colégio que nunca obrigou ninguém a nada. Nós éramos internos e não era obrigado a frequentar o culto, a frequentar... Aula de religião? Não. Havia apenas as orações antes das refeições.
Fora isso, cada um era livre para seguir a religião que fosse. E ali eu aprendi, pelos exemplos, né, a verdade. E a Bíblia fala que a verdade liberta, né? Com certeza, com certeza. Então, fui jogar futebol, né? E formei, estudei bastante, né? Fiz 2 cursos superiores, Direito e Educação Física. Agora, você começou no futebol com que idade? Muito cedo, com 13 anos, no próprio colégio, né? Eu já jogava e fui jogar no Clube Atlético Mineiro, em Lourdes. Eu saía a pé do Colégio Batista, na Floresta, domingo, às 7 e pouco da manhã, e ia Varginha, Rio de Janeiro, Amazonas, Olegário Maciel e Lourdes, o campo. Jogava no infantil, né? Chegava lá esbaforido, já cansado, já transpirando, já quente para o jogo, né? Trocava de roupa rápido, entrava... Você chegava com o aquecimento feito. Feito. Jogava, acabava o jogo, tomava um banho de gato para voltar pelo mesmo caminho, pelo mesmo itinerário, né? Porque o almoço do colégio no domingo era 1h da tarde. E fui nesse ritmo com muita alegria, mas sentindo que era sacrifício para mim. Agora, você jogou futebol e profissionalizou num tempo, se é que a gente pode dizer assim, em que o futebol que vocês praticavam é o que podia ser chamado, na linguagem de hoje, o futebol de raiz, né? Sim, Não técnica era, e não era essa coisa que virou, nada contra, naturalmente, mas virou um mercado, um negócio dos mais movimentados do mundo em termos de dinheiro, né? A prova é que os árabes estão nesse negócio, né? Hoje, né? E os árabes, eles entraram de leve, né? E hoje eles já conseguem, vão fazer uma Copa do Mundo em 22. Não, e são donos 2022. praticamente dos melhores times da Europa hoje, Sim, né? mas um país como o Catar, né? Nós chegarmos pequeno como é o Catar, né? Vai sediar a Copa do Mundo de 22, através E eu imagino do dinheiro. E imagino o que eles vão fazer. É. E vão ter que mudar a data, isso na minha opinião, porque tradicionalmente a Copa do Mundo é feita em mês de junho, julho, não é? Essa época é impossível no Catar. 60 graus de calor. 56 graus no mínimo. Então, realmente, é impossível, vão ter que mudar. em função da temperatura. Agora, Procópio, vamos falar um pouquinho sobre essas experiências que você viveu. Eu sei que você sempre deu um bom testemunho da sua fé cristã, mas nem o fato de ter uma vida cristã te livrou das tribulações e dos problemas. Sim. Essa situação que eu relatei de você... Deus nunca prometeu isso. É fato, é fato. E essas situações que você viveu, qual foi, assim, eu diria, a que mais, de certa forma, Te marcou e te pressionou ao ponto de você imaginar, agora não tem jeito? Foram 2. E a primeira foi em 1960, na eleição para presidente da República. Jânio Quadros era o candidato, não é? Veio a ganhar a eleição. E como eu sou de Salinas, norte de Minas, eu jogava no Cruzeiro já. Eu estava no Cruzeiro, como profissional. Eu pedi ao Cruzeiro para ir votar em Salinas, que meu título era de Salinas. E saí daqui numa sexta-feira à noite com um grande amigo, né, de Salinas, um rapaz que já era bem sucedido na vida. Avelino Almeida é o nome dele. E ele já tinha um
um dos primeiros Volkswagen alemão que veio para o Brasil, ele já tinha comprado. E ele perguntou se eu queria ir com ele para Salinas. Ele passaria antes em Diamantina, depois nós iríamos para Ivoa. Pedi ao Cruzeiro licença, e como ele tinha que sair já à noite de sexta-feira, 7 horas da noite, saímos daqui às 7 horas e, naquele tempo, Sete Lagoas não era tão perto quanto é hoje. Asfalto, né? Naquele tempo era estrada de terra. Então, estava chovendo e, perto de Sete Lagoas, chegando em Sete Lagoas, teve um acidente, né? Tinha um caminhão parado na estrada e esse meu amigo conseguiu tirar só o lado dele, e eu era o carona. E eu entrei, o Volkswagen entrou debaixo do caminhão, né? Violentamente, e eu fiquei 3 dias desacordado, 3 dias cortei o pescoço todo, quebrei o osso da face aqui, cortei a cabeça, quebrei o braço. Fiquei 3 dias, mas lá em Sete Lagoas fui bem atendido, né, pelo médico, doutor Márcio Paulino, famoso lá, me atendeu, mas viu que lá eu morreria. Então, numa ambulância, vim para Belo Horizonte, Hospital Felício Roxo. Fiquei 3 dias em coma, né, mas voltei e era já fim de ano, né, porque era setembro, outubro, né, eu marquei dia 28 de setembro, e quando chegou nesse período, as fraturas foram consolidando, né, eu era jovem, e quando chegou em dezembro, tinha um jogo importantíssimo, Atlético e Cruzeiro. E o Cruzeiro queria ser bicampeão, que nós já tínhamos sido campeão em 59. Depois de longo e tenebroso inverno, né, o Cruzeiro foi campeão em 59. E nós jogávamos pelo bi. E havia aquela coisa se eu podia julgar ou não, né? E treinei 3 dias antes do jogo e joguei. Sem medo, sem nada, eu joguei bem e o Cruzeiro foi bicampeão mineiro, né? Deu tudo certo. Aliás, para variar, né? Essa foi a primeira experiência, né, que eu tive, assim, de coisas sérias, né? E a segunda, como o senhor já mencionou, foi realmente o lance com o Pelé. O Santos não ganhava do Cruzeiro, tinha 10 anos. Pouca gente sabe disso. 10 anos. Ganhou em 58, eu não estava jogando ainda, né? Aqui em Belo Horizonte, e depois o Cruzeiro ganhou de 3-2, como você disse, aqui em Belo... Aquele jogo foi em 67, não foi? 66. 66. 66. É. Nós ganhamos vários jogos, né, naquele período, né? Ganhamos vários jogos. E depois do campeonato também continuamos ganhando, né? Até que houve esse jogo em 68 no Morumbi. Não é? Então, houve uma entrada violenta, eu tive uma fratura violentíssima. Agora, o pessoal sempre comenta que aquela entrada foi uma entrada maldosa. Violentíssima, maldosa. Foi mesmo? Foi. Já eu perdoei quando ele foi na minha casa, que a irmã dele era amiga, morava no mesmo prédio que a gente morava, né? Que o cunhado dele jogava no Cruzeiro, o Davi. Cunhado Pelé? Jogava casado com a irmã dele, a Maria Lúcia. E ela, então, ela foi morar no mesmo prédio que eu morava, que eu consegui para que ela morasse. Então, uma fratura violentíssima, fiquei muito tempo parado, 3 anos e 8 meses no Arapiara, tratando para recuperar, né? Depois no Instituto Mineiro de Reumatologia. E, por fim, fiz educação física, né? Vestibular. Consegui num esforço tremendo, os médicos eram contra, porque na época havia a prova escrita e a prova prática, né? Mas aquela contusão te parou?
Parou durante 5 anos. Acabou com sua carreira. 5 anos. De futebol, de jogador de futebol, acabou. Durante 5 anos e 1 mês e 3 dias eu fiquei sem... Eu machuquei com 28 anos e pouquinho. Quer dizer, eu fiz educação física, né? E ali na educação física comecei a jogar futebol, brincar e tal e coisa. E de repente eu fui jogar no time do Cruzeiro, de Raposão, chamava Raposão, ex-jogadores do Cruzeiro, que jogavam pelada ao sábado, no Barro Preto. O Raposão não existe mais? Não existe mais. Então, ali eu comecei a jogar na minha posição de origem, que era centroavante. Quando eu comecei a jogar futebol, eu era atacante. Mas você ficou conhecido como zagueiro. Por coisas que só Deus pode explicar. Então, no Raposão, eu comecei a jogar outra vez, fazer gol, e brincar, e jogar. E lá havia 5 conselheiros do Cruzeiro no Raposão. Dr. Britaldo Soares, Dr. Aécio Cunha, é o pai do Aécio, né? Dr. Amaury de Castro, que jogou comigo do Cruzeiro, um grande jogador, né? Dr. Roberto Couto, né? Hélio Volpini e o treinador, que era o Souza, que era outro conselheiro. Então, eles perguntaram se eu não queria fazer um teste no Cruzeiro, no principal, com 32 anos, com 35 anos, já, né? 35 anos e pouquinho. Quando todo mundo está parando. Está parando, né? Eu fui fazer teste. E me recordo bem que era, além da contusão, né? Porque eu fiquei com sequela, eu não consigo dobrar essa perna toda. Além do teste que eu fui fazer, né? Eu queria provar para mim mesmo que eu não estava aleijado. Eu marcava uma linha do Cruzeiro de Roberto Batata, Palhinha, Disseu Lopes e Joãozinho, todos os dias. E passei no teste, fiz contrato, joguei 2 anos com o Roberto Perfumo, né, um dos maiores zagueiros do mundo, e fomos campeão os 2 anos e parei por cima. Já formado em educação física, fui ser treinador da base do Cruzeiro. E a sua experiência como treinador também foi outra experiência vitoriosa, né? Ah, sim, foi. Eu, graças a Deus, sempre a gente põe Deus, né? As coisas acontecem, né? E, de repente, no Cruzeiro 77, né? Eu tive a oportunidade, não é melhor de 3, de ajudar o Cruzeiro a ganhar do Atlético, que era quase que impossível. 77, o Cruzeiro foi campeão, o Atlético me contratou em 78, né? Fui campeão em 78, 79 e 80. Aí eu fui para a Arábia, fiquei na Arábia durante o Catar 10 anos, depois 2 anos e meio nos Emirados Árabes e mais 2 anos na Arábia Saudita. E no Catar eu treinei 2 times fantásticos, né? O time do povo, Al-Arabi, nunca tinha sido campeão, ganhamos tudo. Eu voltei depois para o time da família real. E ganhamos tudo também. E fui para a seleção, fiquei 3 anos e meio na seleção. Então, uma experiência de... Quer dizer, é uma bela história escrita no futebol. Parabéns para você. Uma pena que... Eu tinha que... O nosso tempo... Eu tinha que parabenizar Deus, Jesus, né? Não, claro, claro. A gente não pode nunca imaginar que a gente faça uma caminhada, qualquer que seja ela, falando especialmente da caminhada que você faz até aqui, e sem sempre colocar como o principal mentor, articulador e construtor dessa história. E eu tinha uma base do Colégio Batista, né, pastor? Sim, é o que você falou no início. E essa base, naturalmente, significou tudo para o seu projeto de vida, né? Isso aí. Mas, Procópio, bom te receber. Foi Obrigado. um privilégio. Deus continue te abençoando. Amém. Viu? Obrigado por ter tirado esse tempo para vir aqui. Tá? Foi um prazer. Fica aí um pouquinho mais comigo, nós vamos orar agora. Tá aí. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.